Fala pessoal do canal da Trade com Dados, beleza? Arthur Camargo vindo para dar aqui mais algumas atualizações sobre o caso das lojas americanas, tá? Para quem já acompanhou, a gente já fez um vídeo aqui no canal falando sobre o que aconteceu com o caso das lojas americanas, a questão do risco sacado, como que isso ia influenciar na empresa como um todo, no futuro da empresa como um todo. Então, eu vim aqui para trazer mais alguns comentários sobre isso daí e também falar o que está acontecendo, né, até agora, porque já desenrolou bastante coisa desde do dia que a gente fez o vídeo até agora. Então, primeiro, o que acontece, né? A empresa pediu recuperação judicial e esse pedido ele foi acatado pela justiça, né? A empresa, por que ela pediu recuperação judicial? A empresa alega que depois que os bancos efetuaram os resgates antecipados, né, por causa dos covenants, vou explicar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, a gente falou também sobre isso no vídeo anterior, sobrou só 250 milhões no caixa, o que deixa a empresa com extrema dificuldade de sobrevivência já no curtíssimo prazo. Então, o BTG e o Banco Votorantim bloquearam 1,4 bilhão do caixa, aí veio o Safra, levou mais 100 milhões, o Bradesco levou 474 milhões, Itaú levou quase 50 milhões, sobrando só 250 milhões no caixa da empresa. Então a empresa foi aí e pediu a recuperação judicial. O pedido ele foi da ordem de 40 bilhões de reais. E aqui tem dois pontos interessantes, tá? Primeiro é o valor. Antes, o CEO tinha falado que eram 20 bilhões, agora a gente tem esse valor de 40 bilhões, tá? Segundo, existe uma divergência entre o que ele falou e o valor que foi pedido na recuperação judicial, tá? Porque antes ele dizia que nem todas as dívidas estavam atreladas a esses covenants, né? E na recuperação judicial eles afirmam que a maioria das dívidas ela tem esse covenant, portanto, por isso eles pedem a recuperação judicial. O que é um covenant, né? Vou explicar um pouquinho melhor. O covenant ele é um mecanismo que existe dentro dos contratos de crédito que a empresa toma, que permite a execução antecipada da dívida por parte do banco, caso a empresa não mantenha determinados níveis de indicadores de desempenho. Tá? Muitas vezes esses indicadores são, por exemplo, a dívida líquida sobre o EBITDA, né, o endividamento bruto ou algo relacionado ao nível de dívida e principalmente sobre a liquidez, né, sobre a capacidade que a empresa tem de pagamento dessas dívidas que ela mesma tomou. Então, pois bem, né, o CEO disse que era um volume menor de dívida, que tinha covenants, agora a realidade é outra, né? Tá lá no pedido de recuperação judicial que tem 40 bi de dívida, 43 bi de dívida, se não me engano, e que a maioria dessas dívidas elas estão atreladas a esses covenants, portanto, todos os credores que têm esses 40 bi na mão, eles podem executar antecipadamente a dívida. Por que eles podem fazer isso? Por causa daquele erro contábil, né, que a gente já explicou com mais detalhe no vídeo anterior, então convido você a assistir o vídeo anterior, a questão do endividamento da empresa ela sobe muito, né? Portanto, ela rompe todos esses indicadores do covenant, né? Todos esses indicadores de desempenho, o endividamento aumenta muito. Portanto, permite, né, contratualmente que os bancos executem as dívidas antecipadamente, tá? Eu dei uma olhada no balanço da empresa, nos relatórios que a empresa apresentou para a CVM. Normalmente, pessoal, como boa prática de governança, né, para você ter transparência com os seus acionistas, as empresas elas determinam ali quais são as dívidas e quais são os indicadores de desempenho dos covenants, né? Então indica quais são as dívidas que possuem covenants e quais são os indicadores de desempenho daqueles covenants, né? E nos relatórios das lojas americanas não tem nenhuma menção sobre os covenants, apenas que eles existem, tá? Não fala qual que é o tamanho quais são as dívidas que estão atreladas a esses covenants e nem quais são os indicadores de desempenho, tá? Só para você ter uma ideia, uma empresa, eu fiz uma análise há um tempo atrás que não é para fins de investimento, apenas para fins educacionais, tá, pessoal? Do Grupo Madeiro, por exemplo, que é uma empresa muito menor do que o grupo das lojas americanas, e lá estava escrito exatamente quais eram os covenants, quais eram os indicadores de desempenho e que a empresa tinha ou não tinha que fazer para sobreviver. Tá? Então, só para você ver que existe aí algo de estranho, tá? A empresa não é obrigada a colocar os covenants lá no relatório, tá? Mas é uma boa prática de governança que a empresa coloque isso no relatório, tá?
Então, o principal pedido dentro dessa recuperação judicial que eles estão pedindo é a tutela antecipada cautelar, tá? Que ela suspende por 30 dias qualquer ação dos credores que tentem colocar a mão no caixa da empresa, tá? Lembrando que alguns bancos já apresentaram ação contra a empresa para executar a dívida antecipadamente, tá? Esses bancos são o Bradesco, Goldman Sachs, BTG, o Bank of America e o BV. Tá? Então é interessante também lembrar, falando de governança corporativa, né, que as lojas, as americanas, o grupo Americanas, né, eles fazem parte do novo mercado. Olha só que ironia, né? Um segmento que possui um padrão de governança corporativa altamente diferenciado, segundo a B3, e eles também têm uma outra coisa, eles possuem 3 acionistas de referência do alto escalão da Faria Lima ali, que vocês sabem muito bem quem são, que até agora estão em silêncio, total silêncio sobre a situação, tá? Esses 3 sócios, eles também são membros do conselho de administração e possuem 1/3 da companhia, tá? Tendo mais responsabilidade, por óbvio, que os demais sócios. Tá? Esse termo acionista de referência, quando a gente está falando de governança corporativa, ele quer dizer que eles são sócios relevantes que atuam de forma intensa para promover resultados de longo prazo na empresa, né? Ou seja, eles têm uma mão ali no dia a dia das coisas que acontecem na empresa, e principalmente ficam sabendo das coisas que acontecem, né, na empresa. Só para vocês entenderem, no mundo a gente tem 2 sistemas de governança que predominam, tá? O insider system, que a gente chama, que onde o sócio ele fica mais atuante, né, dentro do conselho de administração ali, existe talvez até um pouco mais de concentração acionária dentro das ações da empresa, né? E existe também o outsider system, que é mais utilizado lá no Reino Unido, né, onde a estrutura ela é mais dividida, né, as ações são mais divididas, e esse acionista ele fica mais distante das atividades do dia a dia da empresa. Tá? Então, esse é o cenário até agora das lojas americanas. Né? Para a gente concluir aqui, resta acompanhar o desenrolar dessa história, né? O que vai acontecer nos próximos capítulos. Então, aqui ainda faltam algumas coisas, né? Principalmente a posição dos acionistas, aí, dos 3 mosqueteiros que ainda não deram nenhuma palavra oficial sobre o que está acontecendo na empresa, e também em relação ao recebimento das dívidas por parte dos credores, né? Até quanto tempo que os credores vão ficar não assim, já tem bastante pressão na empresa por óbvio, né? Mas até quando que eles vão conseguir sustentar essa situação? Lembrando que aquela medida de cautela ela só dura por 30 dias, então a empresa ela tem 30 dias para tentar se reorganizar, se reestruturar ali para propor um plano muitas vezes de renegociação de dívida ou dizer que vai fechar mesmo de fato, né, e partir para execução. E principalmente, pessoal, uma coisa que a gente não pode deixar fora do radar aqui, que é o futuro da companhia, né? O Grupo das Americanas, eles contam com mais de 100 mil funcionários, tá? 100 mil funcionários lá dentro, eles têm mais de 130 mil sellers cadastrados na plataforma do marketplace deles. Para quem não sabe, né, o marketplace ele funciona da seguinte maneira: vem diversos CNPJs, eles se plugam naquela plataforma para vender os produtos que eles têm ali, né, para o cliente final, onde a Americanas ela faz esse trabalho de atrair os clientes para dentro dessa plataforma e encontrar os dois ali dentro do marketplace. Inclusive essa questão do risco sacado e tudo mais, existem alguns analistas que acham que a Americanas, como que ela conseguiu tirar, né, essa conta da despesa de juros e passar para a conta de fornecedores, colocando taxas, diversas taxas ali que os sellers pagam, a taxa de administração, taxa de manutenção do site, taxa de não sei o que, taxa daquilo, taxa daquilo outro. O seller paga aquelas taxas e, portanto, ele devia estar pagando os juros do risco sacado ali, por isso que a Lojas Americanas ela conseguiu jogar e fazer essa maquiagem ali, tirar da despesa de juros e jogar para a conta de fornecedores deduzindo, tá? Isso é só uma suposição de alguns analistas que fizeram até agora, não é uma análise minha, isso foi algo que eu acabei lendo na empresa, mais precisamente lá dentro do Valor Econômico, tá? Então, são esses as próximas questões que podem acontecer com as lojas americanas, né? Vamos aguardar com paciência, com muita parcimônia, esperar que tudo dê certo, principalmente para esses sellers e para os mais de 100 mil funcionários que tem lá, que dependem do funcionamento dessa empresa. E com certeza, até agora, me parece que foi o maior caso de suposta fraude contábil no Brasil até o momento. Então,
uma coisa muito séria para a gente ficar de olho. Vocês gostaram do vídeo? Dá um like, compartilha com quem você acha que é pertinente e até a próxima.